Ah lá, hoje é uma etapa bem importante, que é a etapa da moldagem. Aí, dá um sorriso, Kátia. Ah lá, ó. Quando a Kátia sorri, o dente 11 dela tá um pouquinho mais baixo do que o 21, certo? No contorno gengival aqui, ó. Dá um sorriso um pouquinho mais forte. Ah lá, ó, tá vendo? O 21 tá mais longo, tá um pouquinho mais pra cima do que o 11. Então, o que eu vou fazer agora? Como eu vou fazer a moldagem, eu vou preparar essa coroa dela, vou subir a terminação e vou aproveitar também e vou reembasar o provisório aqui um pouquinho mais para cima, porque eu quero que os dois tenham o mesmo contorno gengival. Se eu mandar para o técnico assim, a terminação aqui onde tá, para que ele deixe o contorno gengival igual, ele vai ter que fazer um sobrecontorno na coroa. O que significa isso? Deixar a coroa gorda aqui. E essa coroa gorda para esmagar a gengiva pode impactar a placa bacteriana. Então a terminação precisa ficar mais para cima. É o que eu vou fazer para conseguir fazer o mesmo contorno, tá? Então hoje eu vou moldar esse elemento, o 11, e vou moldar o elemento 25, que aqui é uma resina grande que ela tem, e eu vou fazer essa resina, que é a vestibular e a oclusal aqui, no modelo também, e depois vou cimentar. Os outros dentes vão ser feitos faceta de resina direta. Então eu vou pegar, como eu vou fazer pouca alteração, eu tô pegando aqui uma ponta que é multilaminada, ou pode ser essa ponta também, que é a 2135, que é a diamantada, a mais fininha. As duas servem para isso. E agora eu vou mexer só na terminação, subindo aqui a terminação dela, para que minha coroa consiga chegar naquela região onde eu quero. Essa broquinha esférica aqui, olha, ela consegue desenhar a terminação bem bonitinha ali também. Então eu vou repassar com ela.
quais são as características importantes em um preparo? Primeira parte extremamente importante de um preparo é que ele seja ele tenha o espaço para a confecção da coroa. Então, primeiro passo, eu tenho que ter espaço. Espaço aonde? Espaço na vestibular, né? Aqui é um caso estético, então esse espaço da vestibular é extremamente importante que tenha o suficiente para fazer a coroa e deixar a coroa com uma cor bonita. Nesse caso aqui, a gente tinha um pino de fibra um pino de metal, e como eu mostrei no outro vídeo, eu diminuí o pino de metal e fiz uma resina sobre ele para que eu tivesse uma coloração parecida com os dentes dela aqui no substrato do dente dela. Então, o primeiro passo é gerar o espaço aqui na região vestibular. Quanto de espaço? Se eu tenho um pino metálico, eu sempre vou pensar em pelo menos 1.2, 1.5 para que eu consiga usar uma cerâmica um pouco mais opaca para cobrir o pino metálico e também mais camadas de cerâmica mais translúcida para gerar naturalidade nesse dente. Além disso, onde mais eu preciso ter espaço? Em relação ao antagonista, fecha. Então, quando ela fecha, eu preciso ter lá um espaço em relação ao antagonista, olha, para que caiba minha cerâmica lá, quando ela fechar, tenha um espaço suficiente para a cerâmica entrar aqui. Beleza, então a primeira conferência que eu tenho que fazer do preparo é o espaço. Pode abrir. Segunda conferência que eu vou fazer no meu preparo, a lisura da superfície desse preparo. Então, aqui é importante que o preparo esteja bem acabado e bem polido, porque isso vai ser muito importante para que a adaptação da coroa seja cada vez melhor, né? Então, quanto mais liso e polido o meu preparo, melhor é o encaixe da minha coroa. Então, é importante a etapa de acabamento e polimento. Por enquanto, esse preparo eu dei acabamento com as brocas mais finas. O que eu posso fazer ainda nesse preparo para deixar ele ainda mais liso? Eu posso dar acabamento com as borrachinhas para eu deixar a superfície desse preparo ainda mais lisinha. Tudo isso vale a pena na hora do encaixe da minha coroa. Agora eu vou preparar esse pré-molar aqui. Como ela vai precisar de um provisório, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no centralzinho dela. Eu vou fazer uma muralha com o Zeta Labor, uma muralhinha com o Zeta Labor. Então, vou manipular ele aqui, copiar aquele pré-molar para facilitar o meu provisório aqui. Porque eu já copio a forminha. Eu posso fazer também uma bolinha de resina acrílica, mas é que aqui fica mais fácil de replicar, né? E eu vou copiar a altura já certinho, então isso vai facilitar
a confecção do provisório. Ó, ela copia o dentinho dela e eu vou guardar isso aqui. E agora eu vou remover a resina que ela tem lá.
Olha só, a consulta já mudou, eu não vou fazer a moldagem hoje. Porque esse dente dela, ela tinha a palatina dele ainda em dente. Então, eu tinha planejado uma faceta com a parte onlay ali, né? Com a oclusal. Mas quando eu comecei a preparar, eu vi que ela tinha uma infiltração e eu resolvi mudar para coroa. Se eu mudei para coroa, então agora eu quero colocar um provisório para condicionar essa gengiva, porque eu acabei mexendo mais na região cervical, tá? Então eu vou fazer o provisório desse dente e vou reembasar, aproveitar e reembasar esse provisório, deixando no mesmo perfil do dente 21. Assim também eu vou condicionar a gengiva para ficar exatamente como eu quero. Como que eu vou fazer o provisório? Eu vou pegar essa muralhinha que eu tinha feito. Aí eu encaixo aqui ela para eu saber direitinho como ela encaixa, ó. Ó, acho o encaixe dela. Certo? Aí agora eu vou colocar a resina acrílica aqui. Eu vou usar a Refine, eu gosto dessa resina. A2. Essa resina ela vem na cor da escala. Eu coloquei um pouquinho de pó, um pouquinho de líquido aqui, manipulo. E aí eu gosto de jogar ela mais molinha aqui dentro, para que ela copie melhor o formatinho, né? E aí, quando ela tiver sem brilho aqui na muralha, eu coloco na boca. E aqui agora eu espero. Quando ela perde o brilho, olha. Aí eu posso colocar na boca. E aqui, enquanto a outra polimeriza, o que eu vou fazer? Olha lá, eu preciso deixar essa coroa mais longa, certo? Como eu já subi a minha terminação, eu já vou ter um espaço ali para acrescentar um pouco mais de resina. Aí agora, como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, pó e líquido. Então, eu ponho meu pincel no líquido, ponho no pó e vou colocar bem aqui, ó, que foi bem aqui que eu mexi, né? Volto para esse e tiro, fecho. Peço para ela fechar, ó, já para ver, porque ficou lá. Também não tem problema quando isso acontece, para eu saber aqui a altura. Essa resina que eu tô usando é um pouquinho mais rápida a polimerização, então eu tiro, ó, e volto ele. O que eu vou fazer agora para dar acabamento nesse provisório? Eu preciso deixar a terminação dele certinho. Então, onde eu vou riscar aqui, ó? Onde é a terminação lá na boca. Para que na hora do meu acabamento eu não tire demais, ó. Riscar com grafite ajuda bastante a enxergar a terminação para ficar mais fácil do acabamento. Nessa hora,
Eu vou usar uma broca um pouco mais grossa, porque eu quero tirar o excesso. Ó, agora eu vou conferir na boca. Ó, na região palatina e na vestibular. O que eu posso fazer também? Eu posso sentir, olha, com o instrumental, tá vendo? Tá bem certinho na terminação dela. O que bem provavelmente deve estar errado agora, né? Que eu preciso ajustar a altura. Então, agora eu vou ajustar a altura, morte. E aí, ó, pelo tanto de toque, eu já consigo perceber que tá bem alto. Então, a hora para conseguir ser mais produtivo, a hora que eu vier aqui, eu vou desgastar bem. Porque senão eu fico tirando só um pouquinho e aí eu demoro muito, né? A gente também tem que ser produtivo. Eu já tô dando acabamento também, ó, na região palatina. Por quê? Eu vi que ela tá muito lingualizada, então já preciso inclinar para dentro aqui, ó. Já vou dando formatinho. E a vestibular também, eu posso tirar esse gordinho que tá aqui, ó. E vou lembrando lá da anatomia para fazer as inclinações aqui. E volto lá para a boca para provar. Aí ele já tá combinando mais com o dente dela, né? Já tá menorzinho ali na vestibular. Essa face mesial aqui ainda tá vestibularizada, então eu posso tirar um pouquinho mais. Morde. Agora eu vou esculpir um pouco ao cruzar, porque eu acho que dessa vez ou vai estar boa, o cruzão já, quando ela fecha, ou vai estar muito próximo. Então eu vou pegar essa broquinha aqui, ó, uso essa ponta de arrancada aqui, ó, que ela é uma chaminha, e aí eu desenho o suco, ó. Volto lá pra cá.
Olha lá, em relação à forma, tá legal. Tá alto? Não, né? Ó, já dá até pra sentir o barulhinho que ela faz. E a ponta, a borda oclusal aqui, ele tá um pouco mais comprido. Então, eu vou tirar um pouquinho. Agora, eu vou passar uma borracha e dar polimento. É importante que a região cervical sempre esteja bem polida, que ela vai condicionar aquela gengiva, né? O provisório sempre bem acabado na região cervical, e isso vai facilitar demais a moldagem. Por isso que eu falei que eu não vou moldar hoje, porque eu quero que meu provisório condicione a gengiva do meu paciente. Isso aqui é um disquinho de feltro e eu molho ele um pouquinho para usar com a pasta. Tô usando uma pasta de polimento de resina mesmo. Olha lá, o provisório dela polidinho. Volto pra boca. Ó, meu provisório tá um pouco mais claro do que o dente dela. Ele tá entre o dente do fundo e mais claro que esse dente. O primeiro premolar dela também tá muito mais escuro. Então, eu sei que esse provisório nessa região, ok, ficar um pouquinho diferente a cor, porque o central dela também tá diferente. A cor do dente dela é uma cor de dente um pouco difícil para bater cor no provisório. Seria uma cor C no provisório. E eu não tenho muito essa cor aqui. Como a gente já vai fazer o trabalho, então, e ela tava com uma cor que tava mais, a cor tava mais diferente ainda, então tudo bem, tá? Quero mostrar agora um detalhe, ó. Aqui nesse provisório, existem duas linhas. Eu vou até trocar minha luva, colocar uma luva preta, porque eu quero que vocês vejam bem. Essa parte é muito importante de condicionar a gengiva. Existem duas linhas. Essa linha aqui, ó. Essa linha corresponde à terminação. Essa linha corresponde à terminação. E essa linha corresponde à gengiva. O que eu vou fazer para condicionar a gengiva dela? Eu vou colocar resina acrílica nesse sulco que ficou aqui, olha. Nesse sulco aqui, ó, no meio. Aqui, ó. Por quê? Porque eu quero condicionar essa gengiva. Eu quero empurrar essa gengiva dela aqui, ó, no formato que eu quero. Qual é o formato que eu quero? Igual a esse dente aqui. Então, eu vou criar, ó. Eu quero fazer isso aqui com a gengiva dela, ó. O mesmo biquinho que esse dente tem. Como que eu vou fazer isso? Através do provisório, nesse sulco que formou ali. Então, eu vou vir aqui, ó. E eu já sei que a gengiva, a terminação dela é aqui. O bordo lá da coroa é aqui. Então, nesse meinho, eu vou colocar uma resina acrílica para condicionar a gengiva dela lá, ó. Bem no suquinho aqui. Porque quando eu colocar esse provisório, eu vou criar uma isquemia na gengiva dela.
Olha lá, ó, agora, se eu olhar de lado, ficou um redondinho. Por quê? É ali que eu vou pressionar a gengiva dela, certo? Vou esperar polimerizar. Enquanto vai polimerizar, o que eu vou fazer? Eu vou cimentar o outro provisório. Agora aqui, ó, no central, no outro dentinho que eu tô mexendo, o que eu vou fazer? Então agora, se eu quero condicionar a gengiva dela, eu não posso mexer mais nessa borda aqui, ó. Porque é o contorno gengival, certo? Não posso mexer daqui pra baixo, porque eu vou pressionar, vou esquemiar a gengiva dela com o provisório. Vamos lá ver? Olha lá, ó. Olha como a gengiva dela fica branquinha, ó. O que eu tô fazendo ali? Eu tô esquemiando a gengiva dela. Eu estou apertando a gengiva onde eu quero o contorno do outro dente. Então, onde que tá o contorno do outro dente? Tá aqui. Então, eu também quero aqui. Então, eu vou formar isso no meu provisório. Então, eu vou dar acabamento até que fique bem parecidinho com o dente do lado. Pra na coroa definitiva também acontecer isso. E eu tô com a borracha Mise, que eu sempre falo que ela serve pra tudo. Olha lá, ó. Legal, a mesial tá bem parecidinha. Onde que eu preciso tirar um pouquinho, ó? Nessa região aqui cervical, distal, para ficar mais parecidinho com outro dente lá, certo? Então, eu tô jogando, ó, o perfil. Por que fazer isso com o provisório? Porque ajuda eu e o técnico a enxergar lá, ó. E o que o protético? Até aqui agora é para eu saber se o protético vai conseguir fazer isso para mim. E ele vai. Ele vai conseguir condicionar. Que agora eu vou tirar ali na distal, vai ficar bem parecidinho com o dente do outro lado. Porque aqui eu não preciso fazer uma gengivoplastia ali, porque a própria terminação já vai deixar o contorno dessa coroa onde eu preciso. Olha lá, ó. Agora a cervical tá bem parecida. Show! Sei que eu vou ter sucesso no definitivo. Já deixou o contorno gengival bem parecido. Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou cimentar esse dente aqui. Tem polimento de novo aqui, ó. Como eu já desgastei com a borrachinha, eu consigo ter um brilho bem fácil. Certo? Agora, e se eu precisasse subir mais do que isso que eu subi? Aí eu já deveria pensar em um aumento de coroa clínica, tá? Eu tenho um limite para conseguir subir a terminação do meu paciente. E qual é esse limite? Deixar a terminação meio milímetro intrasulcular. Por quê? Se eu deixo a terminação extremamente subgengival, lá até onde eu preciso, esse espaço biológico vai ser reconstruído
E o que, que vai acontecer? Porque o espaço biológico não gosta que a terminação fique lá 1 milímetro, 1,5 milímetros para dentro do sulco. Então ela vai ter uma. Isso causaria uma retração gengival e ia expor a borda da prótese. Como a gente não quer que isso aconteça, então nós estamos respeitando a parte biológica do dente dela. E aí eu vou removendo ali o excesso do premolar. É sempre importante limpar muito bem o excesso de cimento. Por quê? Porque a gente precisa de uma saúde gengival aqui, né? E o excesso de cimento causa uma inflamação. Como eu quero que esse provisório cuide dessa gengiva, então é importante eu limpar bem o excesso de cimento aqui. Vou esperar um pouquinho mais para limpar o excesso desse cimento. Prontinho.